Vamos ler uma parábola aí, vai. Mateus 3, parábolas de Mateus 3. Vamos ler uma parábola, 24 a 30. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Isso, tá bom. O que fala no primeiro versículo que você leu aí? 24? O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente. O reino dos céus. Não é isso que ele falou? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus? Não é isso que Pedro ia receber? Isso não. Então ele está falando aí, o reino dos céus, o que é? Semelhante a um homem que no seu campo ele plantou boa semente. Que no caso foi o que ele plantou aí? Trigo. O inimigo foi lá, o inimigo dele foi lá e plantou o quê? Joio. Cresceram juntos. Os servos foram lá e falaram: Mas não semeaste a boa semente? Como que está o joio aí? O inimigo fez isso. Queres que vamos arrancar o joio? Não. Para que ao arrancar não arranque também o trigo. Deixar crescer junto. Até a colheita. Na colheita, eu direi ao ceifeiro o que ele tem que fazer. Ele vai separar sem erro. Vai pegar o trigo, recolher no celeiro e o joio vai atar em feixes para ser queimado. O que é isso aí? É o reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é um campo aí, não fala? É um campo onde o dono desse campo aí, ó, ele plantou boa semente nesse campo aí. Ele plantou o quê? Trigo. E o inimigo entrou lá e plantou joio. Bem parecido com o trigo. Mas não é trigo, é joio. Os seus criados, né, os empregados falaram: Vamos arrancar, vamos separar. Não. Por que não? Por que não era para eles fazer isso? Eu vou lembrar de uma frase de um tal de Lemão, que eu não guardei na memória. Se não tiveram capacidade de guardar, vão ter capacidade de agora separar. Porque o inimigo entrou lá. Por que o inimigo entrou lá mesmo? Quando foi que o inimigo entrou lá? Quando os homens dormiram. Enquanto esses homens que eram responsáveis por guardar esse terreno dormiram, o inimigo entrou e plantou. Agora vão arrancar? Não. Vai ter que deixar crescer junto. Porque vocês vão arrancar o quê? O trigo junto. Então, deixa-se crescer juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, eu direi, o Senhor está falando, eu direi aos ceifeiros que eles separem isso aí. Ou seja, como eu falei, no dia do arrebatamento, o Senhor levará todos os salvos. Não vai ficar nenhum. E nenhum incrédulo tampouco vai subir também. Não falei isso, mas nenhum incrédulo, por engano, o Senhor vai levar embora. Pode ser o crente mais bonitinho do mundo aí. Nossa, o cara é uma joia de crente. Só que não creu. É crente só de... É o joio, né? É a aparência tal que, nossa, entendeu? Vai embora. Não vai embora. Quem vai é o sal, é o trigo é que vai ser colhido. O joio vai ficar aí.
Isso não vai dar tempo, acho que, da gente ver isso aí, mas esse campo aí, ele perdura. É outro assunto. Então, esse é o reino dos céus. Esse reino dos céus, o trigo e o joio crescem junto. Certo? Não é isso que ele fala? Deixar crescer junto. Esse princípio, irmãos, aí que está. Esse princípio não se aplica à Assembleia. Entendeu? A Assembleia não é assim. Ah, o irmão errou, coisa e tal. Ah, não, deixa crescer. Está aqui, ó, deixa crescer junto. Assembleia não. Primeiramente, irmãos, a Assembleia não é lugar de incrédulo. Na Assembleia, falar outra vez, não é lugar de incrédulo, é lugar de salvo. Porque lá também no reino dos céus, o princípio, o que era? O que ele plantou nesse terreno aí? A boa semente, né? Que era o trigo. Ele plantou o quê? Ele plantou só boa semente. O inimigo que foi lá, enfiou o joio lá. Para causar o quê? Confusão. Agora, na Assembleia, nós, irmãos, não podemos dormir. Entendeu? Nós não podemos dormir. Nós somos responsáveis por esse terreno da Assembleia. Então, primeiramente, poxa, você quer partir o pão? Primeira pergunta, você tem certeza da sua salvação? Você sabe que você está salvo, que você é um salvo? Então, você tem que, primeira coisa que você tem que fazer é ter certeza da sua salvação. Porque a Assembleia é um lugar de salvo. Por quê? Porque o Senhor falou lá em João capítulo 4 que o Pai buscaria o quê? Trabalhadores? O quê? Adoradores, para que o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar? Biblicamente, o que é adorar? Louvor e adoração são coisas distintas. Louvor é uma coisa e adoração é outra. Lá ele fala que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A adoração é pelo conhecimento do Senhor, é conhecimento da pessoa. Nós adoramos por aquilo que Ele é. Louvor é a expressão de gratidão por aquilo que Ele fez. É o conhecimento daquilo que Ele fez se torna em louvor. E adoração se torna pelo conhecimento daquilo que Ele é. Então, irmãos, a Assembleia é um lugar não somente onde nós conhecemos a salvação, mas é um lugar onde nós conhecemos o Salvador também. Lembra do cego de nascença? O cego de nascença, ele estava desfrutando da visão aberta que o Senhor fez por ele, mas ele ainda não conhecia ele. Ele sabia o que ele tinha feito. Feliz por aquilo que ele tinha feito. Mas quem que é ele? Não sei. Eu sei que o nome dele é Jesus. Como que ele é meu pelos olhos? Eu não sei. Eu sei que eu vejo. Eu era cego, agora eu vejo. E esse homem, esse homem era tudo para ele, mas ele não conhecia. Até ele ser rejeitado ali pela autoridade, por sua própria família também. E quando ele estava fora, ele conheceu o Senhor. E o que ele fez lá? Adorou do conhecimento dele. Até então ele estava grato em louvor, né? No sentido em louvor por aquilo que tenha sido beneficiado. Agora ele está adorando pelo conhecimento dele. Então, irmãos, a palavra, estou citando um exemplo, mas toda a palavra, ela fala que louvor está conectado ao conhecimento daquilo que ele fez. E adoração por aquilo que ele é. Então a Assembleia, meus irmãos, é um lugar de adoração. Como que pode um incrédulo adorar? Em hipótese alguma. Então, irmãos, por favor, está salvo? Sim. Então, irmão, o seu lugar é aqui não. Daí vem, foi batizado? Sim. Está limpo do arraial, limpo de contaminação moral. Enfim, daí entra os detalhes, né? Mas primeiramente, irmãos, lugar de salvo. Né? E daí,
falando outra vez. Disciplina tem que haver na Assembleia. Por quê? Por causa do nome do Senhor que está aí. Não é por causa de nós. Não é porque nós somos melhores. Ó, pecou, então tira de nós esse cara aí. Não é isso. Por causa do nome do Senhor, primeiramente, seja tirado do meio de vós. Não diz lá onde que ele foi posto, né? Diz que ele é tirado. Ele diz de onde ele é tirado. Onde ele foi posto, não diz. Então nós tiramos da comunhão dos santos. E ele deve vir à reunião? Deve, irmão. Se ele está arrependido, realmente ele deve vir. Mas põe uma cadeira para ele. Começou a reunião, ele senta, assiste a reunião, participa da palavra e vai embora. Participa da ceia, vai participar? Pode vir? Pode. Não participar em comunhão, mas vai assistir e vai embora. Ele não tem comunhão até que ele se arrependa. E essa outra obrigação, por assim dizer, dos irmãos em estar visitando esse irmão, como é que você está, ver, né? Era o sacerdote, né, no Antigo Testamento, que ia lá examinar o leproso. O leproso não era isso? Apareceu com lepra, o que fazia com o leproso? No Velho Testamento? Tirava ele fora. Fora, ele não ficava, ele era literalmente fora. E o sacerdote que ia lá para ver como é que ele estava. Olhava, para ver como estava, né, o progresso da lepra, até que de repente, tá bom, agora tá bom. Então não ele trazia de volta para a comunhão outra vez no meio do arraial. Então isso o que é? Uma figura para nós também, mostrando que realmente tem que tirar. E vai ser um serviço sacerdotal dos irmãos em visitar, ver como é que você está, bom, né, porque ele cometeu um pecado. Não está dizendo que ele não é irmão. Ele é irmão, mas ele cometeu um ato que ele tem que sofrer a disciplina. E agora existem coisas que são particulares. Né? Aquilo que eu falei. Tem uma semana aí não boa, mas que não compromete ao Senhor, vamos dizer assim, aos irmãos. Então eu chego aqui, eu tenho que me julgar. Não na hora da ceia, mas digo assim, nós temos que nos julgar e sentar aqui. Por isso que lá fala assim, e julgue-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não é para não beber, e assim coma. O outro pecado não é assim, e julga-se e come. Não, ele é tirado da comunhão, nem deve comer com os santos. Entende a diferença? Por quê? Porque não é... Embora nós estamos dentro dessa esfera, mas nós estamos apartados desse sistema. Então a Assembleia... Uma das doutrinas, irmão, que tem que ser cuidado é isso aí. O julgamento tem que existir. Por isso que também é outro detalhe que sempre a gente tem que falar quando uma pessoa pede comunhão. Eu particularmente sempre pergunto também. Você sabe que na Assembleia existe disciplina? Você sabe que amanhã você, ou seu marido, ou seu filho, ou seja o que for, ou um irmão que você gosta tanto, pode ser disciplinado? Ser tirado da comunhão, você sabe que pode acontecer isso? Porque está aqui, ó, Corinto tal, né? Doutrinal também, né? 2 Timóteo capítulo 2, apartar-se, lembra do apartar-se lá, na doutrina de Himeneu e Fileto, né? Muitos deram ouvido para eles e foram seguindo o seu caminho. E Paulo fala, o Senhor conhece que são seus. E mais, a parte da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Porque nessa grande casa, que é a profissão cristã, ele chama de grande casa, existem vasos de barro, de ouro, e tem que se apartar de quem? Aquele que a si mesmo se apartar do quê? Versículo 20 lá. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20, 21, o 19 ele fala, o Senhor conhece os que são seus, né? Os que lhe pertencem. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, que ele vai falando sobre a doutrina de Himeneu e Fileto, que estavam causando confusão, levando muita gente após si, né, apartando da fé, alguns,
seguindo a doutrina deles. Tá, então lê o versículo, por favor, vamos ler. 19, é o 19. O Senhor que são 19 ainda. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Assim, se alguém a si mesmo se purificar do que está aí do erro, destes erros. O que é o assunto aí? Versículo aí que você está lendo. O que é o versículo? Ora, versículo 20. Ora. Numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Tá. Uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, que alguém se purificar do quê? O que é o assunto aí? Você acabou de ler aí. Numa grande casa existe o quê? Vasos, né? Utensílios. Então é apartar-se do vaso e não do erro. O assunto não é o erro, são os vasos. Vasos o quê? Contaminados. Entende? Darby fala assim: aquele, porém, que a si mesmo se purificar a si mesmo destes vasos, dos vasos, não dos erros ou da... Tem outra versão que fala outra coisa, fala dessas coisas. As coisas que são os vasos, os erros são os vasos. O assunto é vaso, não é apartar-se só da doutrina, é apartar do vaso. Então existe o quê? Separação de vasos. Então é um princípio. É um princípio de separação isso aí. Então na Assembleia existe o quê? Infelizmente, né? Digo infelizmente no sentido da coisa ser não é agradável, mas tem que ser feita. Tem que haver disciplina na Assembleia. É necessário. Então não é o mesmo princípio do reino aqui, ó. O reino cresce junto, deixar crescer junto. Ou seja, não compete a nós, como Paulo falou lá também. O Senhor conhece que são seus. Mas isso não quer dizer que eu vou viver. Paulo, em Coríntios 5, depois vocês leem com calma, vocês veem que ele fala assim, com aqueles que dizendo-se irmão, pois eu vos digo, não com mais, com aquele que dizendo-se irmão, for avarento, roubador, cita, não é uma lista aquilo, né? Ele dá alguns exemplos que eu não posso, uma pessoa que se diz irmão, for um roubador, for não sei o quê, eu não devo ter comunhão com ele, porque eu sou melhor? Não, por causa do nome do Senhor. Ele está professando que ele é crente. Ele está dizendo seu irmão. Não está falando do mundo. Lá ele inclusive fala, eu não digo propriamente dos impuros desse mundo, senão vocês têm que sair do mundo. Senão teria que sair do mundo. Lembra desse versículo lá em Coríntios 5? Mas estou dizendo que aquele que dizendo-se irmão for assim, então com esse não deve comer. Não é do mundo. O mundo a gente tem, só não tem que sair do mundo. Porque o mundo é isso aí, ó. Então na Assembleia é algo interessante, né? É a doutrina de Paulo também. Mas é interessante que na doutrina de Paulo, o julgamento, irmãos, olha que misericórdia, o julgamento não é apedrejar, é tirar fora. Tira-se fora. E agora tem uma coisa, por exemplo, Coríntios capítulo 7. Coríntios capítulo 7, quando ele fala do marido que é crente e tem a esposa incrédula, ou a esposa incrédula que tem o marido descrente, o que tem que fazer? Vocês lembram o que tem que fazer? Quando um cônjuge era incrédulo, por exemplo, o que fazia? Continua, se ela consentir. Se consente viver, porque até os filhos são santificados pelo convívio.
Por que ele está? Inclusive, nesse caso, no Paulo, quando ele fala assim, ó, lembra? Porque digo eu, não o Senhor, que tal. Lembra quando ele fala assim? Já viu ele falar isso? O que é isso? Opinião de Paulo? Não. Doutrina de Paulo. Por quê? Porque no caso da lei, nesse caso aí na lei, o que acontecia com o judeu que ia lá, casava com um gentil e depois o que tinha que fazer? O que o judeu tinha que fazer? Quem já leu o Velho Testamento aí? O que tinha que fazer? O que o judeu tinha que fazer quando ele casava com uma gentia, e vinha com os filhos, aí se arrependia de ter misturado com os povos, coisa e tal? O que ele tinha que fazer? Esqueci. Já li, mas esqueci. Vai ensinar os filhos no caminho do Senhor. Vai santificá-los para o Senhor, não é isso? Nós não ensinamos nossos filhos o caminho do Senhor, nós estamos santificando eles. Não diz que eles são salvos, são santificados, porque nós estamos santificando, nós estamos livrando eles da corrupção do mundo, nós estamos ensinando o caminho do Senhor. Agora, salvação é ele com Deus. Mas nós santificamos nossos filhos. Eu não vou lembrar direito, o João Robert estava falando aquele dia lá em Marília, o Marco talvez lembre. Ele estava falando quando os filhos, nessa parte santificada, quando os filhos, por exemplo, se morre, né, por exemplo, assim, os filhos são salvos porque os pais são cristãos, né? Menores, né? Como é que Menores, crianças, né? Que ainda não tem Não lembro, o Robert estava falando alguma coisa assim. tem ainda um entendimento, né? Poder. Essas pequenas, né? Isso. Inclusive no arrebatamento, Isso. nossos filhos vão embora. Eu acho que é isso. É isso aí que ele está falando. Porque toda criança que morre na idade de ignorância, não é errado falar inocência, tá? Eles não são inocentes, não, eles são pecadores. Mas eles não são responsáveis ainda, então eles são ignorantes, não têm responsabilidade. Então, qualquer pessoa, qualquer que morre na irresponsabilidade, eles são salvos. O Senhor morreu por eles. Entendeu? Por exemplo, um retardado. O Senhor morreu pelo retardado. Às vezes o cara faz aquela bobagem aí, mas ele é um retardado, ele não tem consciência das coisas. O Senhor morreu por eles também. Olha que misericórdia, né? Eles vão estar no Senhor. E os nossos filhos, se nós fomos arrebatados hoje, eles vão embora, eles não vão ficar aí. Olha que graça. Diferente dos filhos dos incrédulos. Os incrédulos vão ficar aí. Vão ficar Vão aí. entrar Que também é uma misericórdia. Que também é uma misericórdia, porque o Senhor vai dar oportunidade para que se salvam. Porque eles não Se têm. eles morrerem não com na idade da ignorância, estão salvos. O Senhor vai cuidar deles, né? Que idade seria essa? Não sei. Não fala idade, fala de consciência. Porque uma criança, às vezes, que tem uma irmã que ela falou com 8 anos de idade, ela já cria, ela tem consciência, ela sabe que desde lá dos 8 anos de idade ela é salva. Ela tinha consciência disso, de salvação, de coisa e tal. E ela tinha temor, ela sabia que quando ela fazia uma coisa errada, era aquilo que estava errado. Com 8 anos de idade, cara. Então, ao passo que às vezes tem 11 anos, a pessoa está meio... Entendeu? Então não é idade, é questão de consciência. Por isso que também, lá em Tessalonicenses, que nós paramos lá no assunto do anticristo, e depois ele continua falando sobre aqueles que não acolheram o amor da verdade para se salvarem. Deus por isso enviará a operação do erro para que creiam a mentira, porque não acolheram o amor da verdade para se salvarem. Isso quando que é? Quando eles entrarem para a grande tribulação. Então, nesse tempo aqui, aqueles que conscientemente rejeitaram o amor da verdade, o evangelho para se salvarem, então eles vão ficar. Então, aqueles que... Digo isso porque às vezes a pessoa ouviu, mas ele não rejeitou o evangelho conscientemente. Entendeu? Ele ouviu. Mas lá na grande tribulação, nos 7 anos, lá, sei lá que tempo que der, ele pode ter a chance de ouvir o evangelho e crer no evangelho do reino. Porque ele não fez aquilo com consciência de ter rejeitado.
Ele ouviu, mas, como diz, entrou por um ouvido e saiu para o outro, nem deu conta. Ele está falando daqueles que conscientemente rejeitam o Evangelho. E ele está muito ligado à profissão cristã. É isso aqui, ó, que nós estamos falando. Ó. É isso aqui, ó, o reino dos céus. Pedro recebeu as, plural, as chaves do reino dos céus. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Então vamos lá. Atos capítulo 2. Bom, Atos 2, descida do Espírito Santo, certo? Para batizar num só corpo os salvos, certo? Então o Espírito Santo ia batizar num só corpo todos os salvos. Para você ser salvo, você precisa crer, correto? Crer no Senhor Jesus para ser salvo, segundo essa dispensação. E uma pessoa convertendo-se nesse tempo aqui, ele vai para onde? Faz parte do quê? Vai para onde? Faz parte do quê? Nesse tempo aí, ó, a pessoa se converte e vai fazer parte do quê? Igreja. Parte da igreja, que é o corpo de Cristo, não é isso? Então tá, por isso que é aquele versículo lá que nós lemos agora de Atos, né? Que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Nós sabemos que é na igreja, eles não sabiam ainda, por isso que não está dizendo que era outro lugar. É a igreja que eles iam sendo acrescentados, que é o corpo de Cristo. Então, para ser corpo de Cristo, né, no caso membros, óbvio, né? Para ser corpo de Cristo, como é que faz para entrar, vamos dizer assim, fazer parte do corpo de Cristo? O que precisa ser feito? O que você precisa fazer para ser parte do corpo de Cristo? Crer no Senhor Jesus. Crer. A porta, vamos chamar assim, a porta de entrada para essa verdade é crer. Não é isso? Crer, você faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Vamos lá para Atos 2. Pedro, em Atos 2, pregou para quem lá? Para os judeus, certo? Só tinha judeu lá, certo? O dia do Pentecostes. O que é Pentecostes? O que era o Pentecostes? O que era o Pentecostes? A abelha rainha. Brincando, irmão. Ó, não fica ofendido, não. Viu, irmão? Fica ofendido, não. Tô brincando. Viu? Você fica bravo de brincar com você? Não, perdão, a gente brinca. Nós falamos agora, a gente não gosta de brincadeira, né? Comprando mel, tá tudo certo. Comprando mel, tá tudo certo. Ah, é? Tá bom, então. Depois eu dou um toquinho pra você. Então, pera um pouquinho só. O que é a pergunta que você não de brinca? O que era o Pentecostes? Uma festa. Uma festa judaica, que era dividido, haviam, Levítico 23, haviam 7 festas de Israel, 4 e 3 eram separadas por templos. As 4 primeiras findava-se no dia de Pentecostes, porque tinha a festa dos pães asmos, a Páscoa, a festa das primícias e o Pentecostes. E isso era contínuo assim, ó. Era contínuo, até porque o Pente, o que é Penta? 5. Então, era o Pentecostes, era 50 dias depois da Páscoa que era celebrada essa festa. Os judeus que moravam em outras nações, em outros lugares, os judeus que tinham posses, que tinham poder aquisitivo, eles saíam das suas moradas, dos seus países, e vinham para Jerusalém, porque Jerusalém era o lugar de adoração. Então eles vinham lá e eles estabeleciam residência lá em Jerusalém por causa das festas
que aconteciam. Então eles ficavam lá, depois que terminava o Pentecostes, daí eles iam embora, e depois de um tempo eles voltavam, aqueles que podem, voltavam para celebrar as outras 3 festas que ainda viriam no ano seguinte, que é a continuação do ano. Então, por isso que diz que, vamos lá no versículo, por isso que diz no capítulo 2 aí, ó, capítulo 2, versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Isso, então eles estavam fazendo o que lá? Habitando lá, estabeleciam suas residências lá, ou seja, sei lá onde que eles ficavam, mas eles ficavam lá vindo de todas as partes debaixo do céu, de todas as nações debaixo do céu. Eram judeus. Por isso que houve inclusive as línguas, né? As línguas aconteceram por causa deles. Porque cada um, não é isso? Vieram de onde aí, ó? Versículo 9 aí, ó. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. isso. Então todos esses aí vieram dos seus lugares, cada um com as suas línguas respectivas. Apesar de serem judeus, um falava a língua dos egípcios, porque ele morava no Egito, outro vinha da Capadócia, outro vinha de Cirene, outro vinha da Arábia, cada um falava um idioma, apesar de serem judeus. Então eles chegavam lá, na hora que os discípulos passaram a falar em línguas, falaram no idioma de cada um das famílias deles. Então, vamos dizer que o Tiago lá passou a falar em árabe. Então, os judeus árabes que estavam lá entendiam o que ele estava falando. E o outro entendia. Vamos dizer, não estavam lá, mas vamos dizer, os judeus americanos iam entender o cara que estava falando inglês ali. Então, cada um passou a falar nas línguas. E daí houve esse milagre onde Pedro daí toma a palavra e prega para eles. Isso foi algo fantástico, né? Então, está falando com quem? Com o judeu. Só um intervalinho, você ia falar alguma coisa? Perdão, viu? Você respondeu, porque no versículo 14 diz varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Isso. Você tinha falado antes que só tinha judeu, né? Aí eu li aqui todos os habitantes de Jerusalém, mas eram esses que estavam... todos que ali. moravam fora e estavam ali. Então, porque era a festa ali era para judeu, né? Embora existiam... Tinha prosélitos. Isso que eu falava. Embora existiam os prosélitos, né? Que não eram judeus, mas eram do judaísmo, né? Eram convertidos do judaísmo. Então, vamos lá, o capítulo 2, versículo... Ele prega daí para eles, né? Começa a falar da rejeição que eles fizeram com o Messias, mataram o Messias, né? Começa a falar do que eles fizeram com o Messias. Eles, os judeus, fizeram. Lê o versículo. Ó, versículo 22, 23. 22, 23, por exemplo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Vós, embora ele foi entregue pela presciência de Deus, mas vós o matastes. É isso? Eles foram culpados da morte e da crucificação do Messias. Quem? Judeu? É judeu. Então, versículo 36 até o 41, por favor. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas,
Compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Isso, obrigado. Pregando para os judeus lá, ele abrange todos, porque Israel caiu sobre Israel. Esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, não só os judeus. Que este que vós crucificasse, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles, todos, não. Quanto tinha ali? Uns 3.000? Ouvindo eles essas coisas que Pedro estava falando, compungiu o coração, ou seja, foram tocados no seu coração do que? De arrependimento, da culpa que eles fizeram. Que faremos então, irmãos? Arrependei-vos. Olha o que ele fala para eles. Arrependei-vos. O que mais? Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos, cada um de vós. Isso é individual, batismo é individual, tá vendo? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Não é isso que ele fala para eles? Então, irmão, perguntar para você, irmão. Lê o versículo aí, ó. Que eu estou citando ele, né? O versículo 38. Cada um de vós, não é isso que fala? Seja batizado em nome de Jesus Cristo. Não é isso que fala, hein? Para quê? Para perdão dos pecados. Isso. Então você tem que ser batizado para ser perdoado dos seus pecados. É isso ou não? Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então o batismo perdoa o pecado. É isso que ele está falando aí? Mas está escrito aí, como é que não está? Como é que faz? Como é que faz? Está escrito aí, ó. Cada um de vós seja batizado para perdão de pecados. Outra versão fala para remissão dos pecados. Então, o que ele está dizendo aí é o seguinte: primeiramente, arrependei-vos. Arrepender do quê? Isso, irmão. É a culpa que caiu sobre eles, porque eles mesmos, na crucificação, eles disseram, lá quando Pilatos falou: e quanto a este, sobre Cristo, quanto a este, caia o sangue dele sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles tomaram a culpa do que eles estavam fazendo. E aqui Pedro está falando: vós mataste, vós crucificastes. A culpa está em cima de vocês. Vocês que fizeram isso. Então eles tinham que se arrepender do que eles fizeram. Eles tinham que ser batizados em nome dessa pessoa, de Jesus Cristo, para a remissão de que tipo de pecado? Dessa culpa que eles tinham. Por quê? Que ao ser batizado, eles iam receber a remissão de pecados. Por que o batismo aí? E daí ele fala, não é isso que fala que ele ordenou depois que eles fossem batizados? Versículo... Nossa, cadê? Não, o batismo deles é... 8? Ixi, sério, tá fartando aqui. Isso, versículo 41. O que fala aí? 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Isso, foram batizados.
Pedro ordenou que eles fossem batizados. Então, esse que ele falou, sede batizados, eles foram batizados. Ele, Pedro, recebeu as chaves do reino dos céus. Então, quando ele pregou para os judeus, quando eles disseram, irmãos, varões e irmãos, o que nós vamos fazer então? Pedro, entendendo, tomou a chave e abriu o reino dos céus, primeiramente para os judeus. Como? Para colocar dentro dessa esfera aí, não é isso? O reino dos céus é semelhante a um homem que tem um campo, não é isso? Que ele planta o quê? Boa semente. E na autoridade de Pedro, per-te-ei as chaves do reino dos céus, na hora que os judeus clamaram a ele, o que faremos? Pegou a chave, isso é simbólico, né, irmão? Ele não foi lá, o reino dos céus ele na esquina, vão lá, vem atrás de mim aí, abriu a porta, não é isso. Ele abriu a porta, fazendo com que eles fossem batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados. Com o batismo, ele tirou os judeus do terreno de culpa e os colocou num terreno de perdão, de remissão. Por isso que ele fala, cada um, ele não diz assim, ó, arrependei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ele fala, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado para a remissão dos pecados, para perdão. Não é arrependimento só, eles tinham que ser batizados. Ou seja, eles tinham que sair do judaísmo para esse terreno de profissão cristã, que era hoje para nós cristianismo. Por quê? Porque eles se tornariam cristãos. Porque eles estavam sendo batizados em nome de quem? Assim, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, o que o batismo faz? Pergunta agora, puxando a outra mais isolado. O que o batismo faz com uma pessoa? Mais ainda. Esfera cristã, né? Hã? Esfera cristã. Põe na esfera cristã. Os discípulos de João Batista. Por que eram discípulos de João Batista? Batizados em João. Porque eram batizados no batismo de João. Ao ser batizados no batismo de João, se tornavam discípulos de quem? De João. Em João 4, nós vemos que alguns eram batizados para Jesus. Se tornavam discípulos de quem? De Jesus. Em João 9, naquele cego de nascença, quando o cego de nascença, que ele estava sendo inquirido pelas autoridades ali religiosas, falando de quem, mas quem que é esse que curou você? Ele fala assim, mas por que vocês estão perguntando tanto? Vocês querem também tornar discípulo dele? Falou, não. Injuriaram, ele falou, não, discípulo dele és tu. Nós somos discípulos de Moisés. Por que discípulo de Moisés? Porque eles eram batizados por Moisés, ou seja, a Moisés, na lei, então eles chamavam eles mesmos de discípulos de Moisés. Então o batismo faz que aquele que é batizado se torne discípulo pelo nome do qual ele foi batizado. Entende? Dá para entender isso? Não? Então, por isso que ele diz, para eles, judeus, é Pedro dizendo, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Ou seja, ao ser batizado ao nome de Jesus, eles seriam o quê? Discípulos de Jesus. Só que, por exemplo, lá no caso do cego de nascença, fala outra vez dele, quando ele se professou realmente discípulo do Senhor, o que os judeus fizeram com ele?
Expulsaram ele, né? Até ouvindo Jesus que ele havia sido expulso, ele foi expulsado no meio deles. Ou seja, perdiam todos os seus direitos no meio lá dos judeus. Então esses 3.000 aí, ao ser batizados a Cristo, a Jesus Cristo, eles perdiam toda a sua relação, todo o que ele tinha com o judaísmo, acabou. Eles tiravam literalmente no meio deles e não queriam mais. Eles eram completamente rejeitados. Mas só que isso, na verdade, era para a bênção deles. Porque o batismo ia realmente tirar eles do terreno do judaísmo e ia colocar nesse terreno do cristianismo, da profissão cristã. Então o batismo ia fazer isso. Então Pedro entendeu que o batismo faria isso com eles, tiraria eles do terreno de culpa. Por isso que ele fala, batizados para o perdão ou a remissão da culpa deles. Ia sair do terreno para passar para outro terreno. E dentro desse terreno, daí que ia acontecer com eles? O próximo passo, qual seria? Receber o Espírito Santo nesse terreno aí, ó. Entende? Então isso o que é? Isso é para judeu. Então esse versículo não se aplica ao gentio. Então vamos lá agora para o gentio. Então Pedro também tinha mais chave, não é isso? Então vamos lá no capítulo 10 de Atos. Atos 10. Apenas lê os 3 primeiros versículos. Atos 10, os 3 versículos, depois a gente continua falando. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou e lhe disse. Aí ele manda buscar Pedro, né? Então, esse homem era gentil. Ele era romano, era da corte de Roma. Só que ele era um homem o quê? Temente a Deus. E o anjo falou para ele buscar Pedro, chamado Simão também, que ele estava na casa do outro Simão, lá na beira da praia, e trouxesse ele, porque esse homem tem palavras para falar para você. Cornélio falou, puxa vida, esse homem deve ser muito importante. O anjo falar para que eu tenha que buscar ele lá para ele falar para mim, esse homem é o máximo, né? Cornélio falou, esse homem é muito importante, porque um anjo mandou buscar ele para falar coisas para mim, e daí ele pega e manda mensageiros lá para Jope para buscar Pedro. Então, nesse meio tempo, ele convoca seus parentes, amigos e tudo mais para receber Pedro, porque Pedro ia falar algo muito importante. Quando os mensageiros estão indo para buscar Pedro tem uma visão, na hora que ele estava orando lá, ele tem uma visão, que veio um lençol segurado pelas 4 pontas, lembra disso? As 4 pontas, que abaixou, e havia dentro desse lençol animais limpos e animais imundos, juntos, segundo a lei. Animais limpos e imundos segundo a lei, logicamente. E uma voz disse para ele assim, Pedro, mata e come. Não, Senhor, jamais eu comi coisa imunda. Não considereis imundo aquilo que Deus santificou. E isso aconteceu por 3 vezes e foi recolhido no lençol. E ele ficou pensando naquilo lá. O que seria aquilo? Enquanto isso, os homens chegaram e na porta lá. Eram os gentios buscando Pedro. E daí uma voz diz a ele, vai com esses homens. Senão ele não ia, porque ele é judeu, como é que ele ia misturar com o gentil? Vai com eles. Ele pega uma comitiva de judeus e vão juntos com esses homens lá para a casa de Cornélio.
que eles não entrariam tampouco na casa do gentil. Mas eles chegaram lá, entraram na casa de Cornélio, porque a voz disse para que ele fosse com aqueles homens lá. Chegaram, entraram na casa de Cornélio, chegou lá, ele olha, aquele montão de gente lá, esperando ele. Até Cornélio vem e já prostra nos pés dele e fala, não faça isso, que eu sou um homem igual a você. E daí ele olhando os gentios, ele entende a visão que ele teve lá. Que aquele lençol que abaixou, tendo os animais limpos, que eram os judeus, e os animais imundos, que eram os gentios, juntos ali, devido à morte. Por isso que ele fala, mata e come. A morte ia uni-los. E ele olhou e viu que os gentios estavam no mesmo lençol que os judeus. E daí ele começa a falar dessa visão e prega Cristo para eles. Não é isso? Então, pega o versículo aí, continua o versículo. Deixa eu abrir aqui no 10, né? Versículo 44 até o 48. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus, entrando no lugar de que ficasse com ele por alguns dias. Olha que interessante. Pedro falava ainda diferente do judeu, que Pedro falando e dá sentença para eles, esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, que esse que vós crucificastes, Deus o tornou Senhor e Cristo. Ouvindo eles, o que nós vamos fazer? E aqui não. Pedro está falando, eles ouvindo o que Pedro estava falando, creram no que Pedro estava falando, não é isso? Versículo 44, falava ele ainda, o Espírito Santo caiu sobre eles, e eles passaram inclusive a falar em línguas, não é isso? Pedro daí ordena que eles fossem batizados depois, e foram batizados. Por que eles falaram em línguas? Porque é necessário que a pessoa que crê fale em língua? Você já falou em língua? É em português, direito. Em português. Então por que essas pessoas falaram em línguas? Será que é um segundo Pentecostes? Será que é um segundo Pentecostes? O que é isso aqui? Para os judeus, estavam juntos. Isso não é Pentecostes, irmãos. Tá? Não é Pentecostes. Isso não está dizendo que então qualquer grupo que se ajunta aí tem que falar em línguas. Não é isso. É porque os judeus que vieram com Pedro. Porque a pergunta que ele faz aí, isso aí, o que é a pergunta que ele fala no versículo 47? O que ele fala, irmãos? Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Ele fez uma pergunta, não é isso? Sim, uma pergunta. Pode alguém recusar que eles sejam batizados? Qual seria a resposta? Pode alguém recusar que eles fossem batizados? Sim. Quem seriam aqueles que iam recusar eles? Os judeus? Os judeus. Né? Porque eles nem entravam na casa do gentil, nem andavam com o gentil, nem conversavam com o gentil. Então, eles, vendo aqueles sinais através das línguas, porque aconteceu com isso lá em Pentecostes, não foi isso? E esses eram crentes já. E eles viram, não é isso que eles falam? Versículo 45 aí, ó. O que fala no versículo 45? E os fiéis que eram da circuncisão,
Quem que era? Eram os judeus, né? Judeus. Todos quantos tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Isso, da mesma forma, né? Eles viram que o que estava acontecendo com os gentios era a mesma coisa que aconteceu com eles lá. Então, na hora que Pedro perguntou, eles fecharam a boca porque eles viram que era a mesma coisa. O mesmo dom do Espírito Santo, tudo era para eles também. Né? A aceitação, porque o judeu, nós vamos lembrar isso, eles vivem por sinais. Não é verdade? Eles veem, eles creem pelos sinais, por vista. E eles vendo que aconteceu isso aí lá com eles, como aconteceu lá em Atos 2 com os judeus, eles fecharam a boca e falaram, amém. No mesmo, a visão de Pedro, né? Ele viu o lençol lá, para eles eram o quê? A concretização que eles estavam juntos. Ao ver esses sinais e maravilhas que aconteceu ali no meio das línguas, no caso ali dos gentios, era sacramentado para eles que os gentios também estavam no mesmo terreno. E daí Pedro fala o que para eles? Eles tinham que fazer o quê? Os gentios aí. Mandou que fossem batizados. Isso. Em nome do Senhor Jesus. Mandou que fossem batizados. Por que tinha que ser batizado? Ser introduzido nessa esfera cristã. Exatamente. Para os gentios agora, ele também abriu a porta do reino dos céus para os gentios. Para que jeito? Batizados. Ou seja, Pedro estava entendendo que havia um terreno onde seriam tirados do judaísmo, colocado para dentro, e tirado do meio dos gentios e colocado para dentro também, num novo terreno. Eles não estavam entendendo que era a igreja, ele estava entendendo que era o reino dos céus. Entende? Só que esse reino dos céus entra por onde, então? Pelo batismo. Então, como que nós introduzimos uma pessoa no reino dos céus? Oi? Batizando. Então, por isso que quando nós pregamos o evangelho para alguém, a pessoa, puxa, é verdade, coisa e tal, uma pergunta é, já foi batizado? Se ele falar já, então já foi batizado. Não é, irmão, não existe o nosso batismo, hein? É o batismo. Batismo o que é? Batismo cristão. Então, qualquer batismo cristão vale? Queira fazer, que nem as religiões fazem. O nosso batismo é o que vale. Não é isso, é o batismo. Efésios, capítulo 4, fala há um só batismo, não é isso? Como fala, há um só Senhor, uma só fé. Há uma só fé, que fé é essa? A fé cristã. Há um só Senhor. Que Senhor que é esse? Senhor Jesus. E há um só batismo. Que batismo que é esse? Batismo cristão. Não diz a forma, diz o batismo. Então, irmãos, não é bem assim, sabe? Tem que ser do meu jeito. Foi batizado? Ah, Cristo? Foi. Ah, mas foi com o seu... Não interessa, foi batizado, foi batizado. Foi colocado para dentro aí. Porque é o seguinte, o batismo não coloca para dentro do corpo de Cristo. Hein? Coloca nessa profissão cristã aí. Certo? Por isso que o joio entrou. Porque os batismos foram feitos erradamente. O batismo, porque por causa da sonolência dos homens, o batismo virou o quê? Virou algo que é errado. Inclusive o batismo hoje ele é tido como salvação. Não é isso? Em certas denominações tem que ser batizado para ser salvo. Usando versículos da palavra. Mas é isso? Não é isso. Mas estão colocando através do batismo para dentro do reino dos céus. Por isso que existe o joio no meio do trigo.